continuando a nossa matéria, operações do Espírito, falaremos agora sobre sermos cheios do Espírito Santo. Diga, seja cheio do Espírito Santo. Diga, eu sou cheio do Espírito Santo. A vida cristã não é uma série de proibições impostas. Mas um grande privilégio oferecido. Tudo que entendemos da vida cristã somente é possível se formos cheios do Espírito Santo. É o Espírito que nos capacita a viver a verdade do Evangelho. Efésios, que nós já lemos, 5:18, a palavra diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de orações ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Então, seja cheio do Espírito Santo. Então, vamos falar de um ponto aqui. Seja completamente cheio do Espírito. Então, o verso 18 também poderia ser traduzido como: e não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos com o Espírito Santo. É verdade. Nós temos que estar embriagados, cheios do Espírito, cheios da glória de Deus. A similaridade é alegria. O que assimila bebida ali, vinho propriamente dito, e o Espírito Santo? Uma das coisas que tem semelhança, a semelhança é a alegria, a desenvoltura, sem timidez, a coragem, o rosto brilhante e uma grande disposição, Então, quando o irmão está bêbado, bebeu vinho mesmo, O irmão não bebe, Graças a Deus, aleluia. Aqui os irmãos não bebem. De jeito nenhum. Mas, o que o apóstolo Paulo está dizendo? É semelhante à bebida. A embriaguez com o Espírito Santo. A alegria, o fervor, a coragem, Coragem, Você vê aquelas pessoas que, estão alcoolizadas, fazem coisas que você nunca imaginou. Mas a bebida deu a coragem para ela executar aquilo. O apóstolo Paulo diz para nos embriagarmos do Espírito Santo. Para termos coragem de falar com ousadia, com amor no coração, com intrepidez, avançar na obra. Para isso nós precisamos estar embriagados, cheios do Espírito Santo. Então, lá em Atos, 2, verso 4, nós lemos que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Mas em Atos 4:8, lemos que Pedro foi novamente cheio do Espírito para falar diante das autoridades.
não é verdade? Depois, em Atos 4:31, vemos que toda a igreja foi cheia, foi tomada, né, do Espírito e tremeu o lugar onde estavam reunidos. A igreja já havia recebido o batismo, foi cheia do Espírito Santo novamente. Ser cheio, portanto, é algo para ser repetido muitas vezes. Repita comigo, ser cheio. Diga, ser cheio é algo para ser repetido muitas vezes. Aleluia, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Em todas essas experiências da Bíblia, o enchimento foi para um propósito específico. Mas eu creio que há um enchimento para a vida diária. Porque, irmãos, o grande propósito é colocarmos tudo isso que estamos aprendendo na prática. Porque senão serão somente palavras bonitas. Vai ser somente um curso, mais um treinamento. Mas nós não queremos isso, nós queremos colocar em prática. Ser cheio do Espírito Santo para a sua vida diária, para o seu dia a dia. Aonde você chegar, as pessoas sentirem a presença do Senhor. Aleluia. E depois, né, de falarmos, de sermos completamente cheios do Espírito, né, permita que o Espírito Santo controle você, te dê a direção de todas as coisas. A grande questão não é quanto você possui do Espírito, mas o quanto o Espírito possui de você. A ideia aqui não é simplesmente ser cheio do Espírito, mas ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Estar embriagado é estar completamente debaixo da sua influência. Ser totalmente influenciado pelo Espírito. Vamos colocar isso na prática. Ser cheio do Espírito Santo. Agora também vamos falar sobre um enchimento contínuo. A expressão usada no original é enchei-vos continuamente do Espírito. Encham-se e continue se enchendo. Todo crente precisa ser batizado no Espírito Santo. E depois deve continuar se enchendo continuamente do Espírito. Contudo, eventualmente teremos enchimentos especiais para propósitos especiais. Precisamos também lembrar que o Espírito Santo não é uma coisa, não é algo, ele é uma pessoa. Assim como encher-se de álcool e colocar-se sobre a sua influência, ser cheio do Espírito é estar debaixo da influência do Espírito. Aquele que está sob influência do Espírito, aquele que está sob influência do vinho,
não pode mais controlar-se. Ele nos controla, porque ele está sob a influência do álcool. E quando você está sob a influência do Espírito, todas as suas atitudes serão levadas pelo Espírito. Então precisamos de um enchimento contínuo, ativados, cheios do fogo, em nome de Jesus. Depois aqui também falaremos sobre uma ordem. Não é apenas uma sugestão bíblica, mas uma ordem. Aqui a palavra nos ordena. Sejam cheios, é uma ordem. Sejam cheios do Espírito Santo. É uma ordem. Não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O batismo no Espírito é a primeira experiência de enchimento. E, na maioria das vezes, acontece sem que estivéssemos buscando. Mas o encher-se é algo que nos cabe fazer diariamente. O encher-se não é uma experiência, mas um estilo de vida. Todavia, podemos ter muitas experiências com o Espírito Santo de Deus. Então também, outro ponto, devemos rejeitar toda a passividade. O que é a passividade? Os irmãos já viram algum estudo? A passividade, quando você fica esperando algo de fora para te mover, para te levar. Então, devemos rejeitar toda a passividade. Temos que buscar no nosso íntimo, no nosso interior. Sendo o enchimento do Espírito uma ordem, precisamos rejeitar toda a passividade e buscar ativamente o enchimento contínuo dele. Crentes passivos ficam esperando ser cheios e nunca são. Mas aqueles que ativam a sua vontade e disposição são cheios continuamente. Aleluia! Depois, o texto também nos fala de falando, entoando e louvando. Diga, falando, entoando e louvando. A maneira básica de sermos cheios do Espírito é o quê? Falando. Diga, falando. Não é um falar qualquer. É um falar com Deus. De Deus, em Deus e para Deus. Aleluia. Esse falar é o fluir. Isto é, a maneira de sermos cheios. Crie um ambiente espiritual, falando de forma espiritual. O que falamos em nossa casa, o que falamos a respeito do nosso cônjuge, a respeito de nós mesmos, o que falamos para Deus, tudo isso nos enche do Espírito. Nossas palavras atraem o Espírito de Deus ou o repelem? Precisamos falar de forma positiva.
otimista, cheios de fé e para edificar sempre. Sempre. Edificar sempre. Aleluia. Aleluia. Efésios 4, 29. A palavra de Deus diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o texto também diz que precisamos ter esse falar espiritual, uns com os outros e também junto com o outro, porque falamos entre nós. Então, também outro ponto aqui da nossa aula, que a palavra nos chama atenção, que é dando sempre graças por tudo a Deus. Então a gratidão enche do espírito e destrói a marca da rebelião. Então temos que ser gratos, gratos ao Senhor, gratos pela igreja, gratos pelo irmão que congrega conosco, gratos pela nossa casa, gratos pelos nossos filhos, gratos pelo nosso pai, mãe, irmãos. E a gratidão enche do espírito e destrói a rebelião, que é o descontentamento, senso de justiça própria e merecimento. A justiça própria, irmão, é algo que tem matado muitos crentes. Muitos crentes têm deixado de viver o melhor do Senhor por causa da justiça própria. Então, temos que ser gratos em tudo. Em tudo. A nossa justiça é Cristo. Ele é a minha justiça. Ele é a sua justiça. Oh, glória a Deus. Uma coisa séria é dar graças por tudo. E não apenas pelas coisas boas. Somente podemos dar graças por tudo se enchermos em tudo a mão do Senhor. É verdade. Provérbios diz que se reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Gratidão nos fala de contentamento, de humildade e o reconhecimento de que não merecemos. Recebemos ou temos mais que merecemos. Gratidão é reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor, irmão, na nossa vida. Tudo é do Senhor. E nós temos que ter um coração grato. Grato. Agradecer o Senhor todos os dias. Nós estamos nesse curso aqui, né, de maturidade. Por quê? Porque você precisa amadurecer. E um sinal muito forte de maturidade são os irmãos que têm o coração grato. Grato ao Senhor. Você tem que ser grato. Aleluia. Outro ponto. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo, né? A característica mais marcante do bêbado, do embriagado, é que ele não se submete a ninguém. Ele se gaba, louva-se a si próprio e se acha maravilhoso. Esse é o caminho oposto para se encher do Espírito. O que significa sujeitar-vos uns aos outros? Significa renunciar ao ego, à justiça própria. O nosso ego possui uma infinidade de formas de se manifestar.
E eu quero mencionar algumas delas agora. Em primeiro lugar, o ego se manifesta no egoísmo. E sua mais evidente manifestação é o individualismo. Não podemos ser individualistas. E ainda desejamos viver a vida da igreja. Se nos sujeitamos ao nosso irmão e consideramos a sua opinião, deixamos o individualismo. O segundo aspecto do ego é a autoafirmação. A voz do diabo diz: não se sujeitem a isso. Afirmem-se. É a serpente dizendo para Eva: Deus não quer que vocês comam do fruto para não serem conhecedores do bem e do mal. Não se sujeitem a isso. Afirme-se. Quem renuncia o ego não fica tentando se afirmar. Já renunciou, não dá bola mais para isso. Mas no aspecto terceiro, é ser obstinado e opiniático. O egocentrismo nos leva a ter opinião sobre tudo, apenas para mostrar que não somos levados por ninguém. O alvo não é contribuir com uma opinião, mas apenas deixar claro que não nos sujeitamos aos demais, não é verdade? Então, esse aspecto também é muito triste. A quarta expressão do ego é o desejo de dominarmos sobre os outros, sermos ditatoriais, não tentarmos fazer prevalecer nossa opinião, nem subjugamos os outros, antes nos sujeitamos a eles em amor, né? É essa expressão também de dominação, né? Isso tem que ser repreendido na nossa vida em nome de Jesus. Mais uma, a quinta expressão do ego é a incapacidade de recebermos críticas e tolerarmos pontos de vista diferentes. Se tenho orgulho de minha opinião, eu considero um insulto alguém atrever-se a questioná-la. Isso faz com que o egocêntrico seja muito sensível e melindroso. Ai, ai, ai. Diga, ai, ai, ai. Melindroso, sensível. Ninguém pode falar nada. Sexta, expressão do ego, da justiça própria, é a atitude interesseira. A pessoa é tão preocupada consigo mesma que nunca tem um momento para as outras pessoas. O egocêntrico é desinteressado e não se preocupa com a situação, a necessidade, os desejos ou o bem-estar do próximo. A última expressão do ego, sétima, né? É a atitude de sempre ameaçar ir embora.
se não ouvem o que ele diz e não dão valor ao que ele pensa, então ele vai partir, vai embora. É fácil perceber como alguma pessoa está sempre caindo fora. É a atitude sempre de ameaçar ir embora. Essa expressão de ego também é terrível. O problema do egocêntrico é que ele não sabe a verdade a respeito dele mesmo. Se pelo menos ele se enxergasse, as coisas seriam diferentes. Sujeitar-se a uma maneira de ser cheio do Espírito não dá para sermos cheios dele se estamos cheios de nós mesmos, de ego. A submissão é mútua. Os jovens se submetem aos mais velhos. E os mais velhos se submetem aos mais jovens. 1 Pedro 5:5. A submissão deve ser no temor de Cristo. No temor de Cristo. Isso significa que quando ofendemos um membro do corpo, estamos, na verdade, ofendendo o próprio Cristo. Então, irmãos, nós temos que nos atentar, né, para essas coisas, né? Então, nós falamos das operações do Espírito. Vamos continuar na próxima aula, né? A próxima aula é a oração em línguas, ainda dentro dessa matéria, operações do Espírito. Queria orar para encerrar, dizer que o meu coração está muito alegre de dividir esse tempo com os irmãos. Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Vamos orar e quero ouvir aqui no Brasil essa oração poderosa, em nome de Jesus. Senhor, soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada um presente, Pai, nesse curso, neste momento. Deus, que o Senhor possa nos conduzir aos teus caminhos, conduzir, Senhor, para que nós possamos ter um coração transformado, um coração, Senhor, cheio de paz, amor e harmonia, Pai, com as coisas do Espírito. Que o Espírito Santo possa nos encher, Senhor. Que todo ego, que todo egocentrismo, toda justiça própria caia por terra na nossa vida, em nome de Jesus. Que nós possamos viver, Pai, esse aprendizado, essas aulas na prática, Senhor. Que nós possamos transmitir para o nosso próximo. Que nós possamos ter uma vida, Pai, de igreja na santa paz do Senhor. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por este momento. Em nome de Jesus eu te agradeço. Abençoa cada pastor, cada discipulador, cada líder, Senhor, cada líder em treinamento, cada membro da igreja, cada, Pai, frequentador assíduo, cada célula, Deus, transborda do teu poder, ó Pai. Nos conduz às coisas do Senhor. Pai, creio, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga 2019. Diga 2019. Maiores coisas veremos. Aleluia. Fica na paz do Senhor. Até a próxima aula.